Agora que eu estou checando se o estado do request é igual a 4, para ter certeza de que nesse ponto a resposta foi obtida e eu posso fazer alguma coisa com ela, a gente precisa falar sobre status de respostas HTTP. E por que a gente tem que falar disso? Porque essa checagem só pelo estado do request não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque se algum erro no request acontecer, se por exemplo eu inserir um S no final desse endpoint, mesmo esse endpoint sendo inválido, a requisição vai cumprir todos os estados dela e vai chegar no 4. Se antes desse if eu inserir um console.log que recebe request.readyState e salvar, observa que mesmo depois do status 404, o request continua passando por todos os estados, ou seja, a busca pelos headers, o download do arquivo e a finalização da requisição é executada do mesmo jeito. E aqui, depois dos estados, obviamente, a .responseText resulta em um objeto vazio porque o endpoint que eu passei é inválido. Se eu remover esse console.log antes do if e nesse console.log aqui dentro eu inserir o request como primeiro argumento, se eu investigar esse objeto, eu vejo que a propriedade status dele armazena 404. Então, para assegurar que essa verificação vai garantir que a resposta do request foi obtida com sucesso e que aqui dentro eu posso fazer alguma coisa com ela, eu preciso verificar também o status dessa requisição. Se eu remover o S do final do endpoint e salvar, a gente vê a resposta da requisição no console e aqui acima, se eu investigar o objeto da requisição, eu vejo que a propriedade status dele armazena 200. Então readyState armazena 4 e status 200. Status 200 indica que tudo correu bem com o request e que a resposta foi obtida com sucesso. Já o status 404, que a gente viu antes, indica que o servidor para o qual o request foi feito não conseguiu encontrar os dados que a requisição pediu. Quando eu inseri um S no final do endpoint, o servidor não conseguiu encontrar dados porque esse endpoint é inválido. Eu tenho certeza que você já tentou acessar uma página e um erro 404 foi exibido por causa desse tipo de problema. E ó, aqui nessa página do MDN, a gente vê que existem vários status de respostas HTTP e inclusive essas respostas são agrupadas em 5 classes e cada classe tem um range de número dos status e aqui abaixo você consegue ver o que significa cada um. Então agora que eu sei que existem tipos diferentes de status de respostas HTTP e que eu posso obter esses status através dessa propriedade, aqui no if eu posso checar se a readyState é igual a 4 e se o status é igual a 200. Se essas duas informações resultarem true, significa que o request foi de fato bem sucedido e que eu posso fazer alguma coisa com a resposta dele. Então, após esse erro, eu vou inserir request.status é igual a 200 e se eu salvar, o objeto do request e a resposta dele são exibidos no console. Se eu inserir um S no final do endpoint e salvar, dessa vez só o aviso informando do status 404 é exibido. Ou seja, esse bloco do if não foi executado porque o status não é igual a 200.